Máquinas Agartho-Atlantes entre nós. O retorno do Ouricalque. E o apogeu do IA, Inteligência Artificial, ou AI, Artificial Intelligence. Quem está causando isso? De onde está vindo essas ideias novas ou nuevas? Pois é, ninguém desconfia que há uma inteligência por trás disso, dos bastidores da dita ciência, que já está a par de muitas coisas. Infelizmente, só através dessas conquistas ainda não adquiriu consciência. Temos ainda a metade da palavra, só ciência, né? Que é consciência sem completude, incompleta, literalmente assim. Perceba que depois dos avistamentos que tiveram há pouco tempo, inclusive aqui no sul, sobre o aeroporto Salgado Filho, o aeroporto é internacional e muita gente de muitos locais, inclusive do globo, quando desciam aqui, ficavam fantasiados com tanta aparição no mesmo momento. Eu andei observando através das mídias, acompanhei tudo até o último momento. Tinha muita chacota, né, para variar, muito fake news, muito achismo, tinha gente levando muito para o misticismo, para crença, invasão e tudo mais. Essa visão bem hollywoodiana, né, filmatográfica, ficcional, de uma realidade que é óbvia e simples, como a vida é. A própria vida humana mesmo, se não tivesse nada de fantástico, já é exponencial, né, monstruosa, porque tem muita coisa que acontece e vocês vão entender por que acontece. Volta e meia começa a vir essas interferências, né? Essas máquinas, elas são produzidas de um material muito raro. Ele não desapareceu, como dizem. Ele é raro. Ainda é encontrado em alguns locais do mar Mediterrâneo, em pouquíssima quantidade, mas está lá. O que é o ouricalque? Ouricalque seria o que hoje de mais valor temos, que é o ouro. Ouro hoje é riqueza. Antigamente era o ouricalque. Na Roma antiga, já na raça ária, depois, muito depois do evento diluviano, na Roma, o sal era, né? Não só o ouro. O sal às vezes valia mais que o ouro, porque quem tinha sal tinha sabor. Não adiantava ter o ouro porque não dá para comer, nem mastigar. A não ser que você, né, molde um dente faltante com ouro, mas sem a comida nada vale os dentes. Então, esse metal raro, até posso dizer raríssimo, sem sombra de dúvidas, ele é mencionado no Críticas de Platão, né, como que era, vamos dizer, a matéria-prima de toda a tecnologia dita Atlante, que era avançadíssimo. Nós perdemos em muito isso. Tipo, não sabe usar, perde. Perdeu, a fila anda. E cada vez as coisas se fecharam mais, as mentes se lacraram, nós começamos a se ocupar com outras coisas. E hoje estamos tendo, vamos dizer, brisas do retorno dessas ideias, mas com muito cuidado, de forma paulatina, porque isso está latente no planeta e no ente, que é o homem. Só que ele está sendo forçado a esquecer e não realizar. Perceba?
dependendo da região, dependendo do tipo humano que tem em certos pontos do globo, às vezes as inteligências, que podemos chamar de hierarquias desse planeta, que são muito superior ao homem, que já se acha, né, esse homem linear, mundano, né, ereto, carnal, passageiro, que ele acha que é o suprassumo da evolução humana, ele está muito enganado. Ele é o meio do caminho. E por que esse homem hoje, né, inconcluso, ele está, como dizer, canalizando uma ideia de tornar tudo sem a parte humana, que vamos chamar de inteligência artificial? Não são os homens. São homens muito mal intencionados que entraram em contato com sub-raças de protótipos de sexta raça, que vamos chamar dos Greys, porque não temos nomes para eles. Eles são daqui sim, são experimentos de Agartha na quarta dimensão. E eles recolheram esse material. Do que ele é constituído? Ele é a base de zinco e cobre, mais cobre do que zinco. Perceba, o zinco ele não conduz energia elétrica. Já o cobre é exímio condutor. É entre os metais o melhor condutor elétrico da face da Terra. Ele supera inclusive a água. Porque os seus elétrons são dispostos de uma forma que, por serem mais livres, eles suportam tamanha energia, qualquer uma. Já o zinco bloqueia. Então o que acontece? Nisso há uma repelência. Nessa liga entre cobre e zinco, cria uma interferência nuclear atômica, em que uma estrutura empurra a outra. Isso despolariza, mexe inclusive com a gravidade. A lei da gravidade não age sobre esses metais quando bem combinados na quantidade exata. Não é nós querendo fazer, né, no fundo de quintal, numa garagem. Você não vai conseguir, porque também é um tipo especial de cobre e de zinco. Não é esses tratáveis, tratados e industrializados, porque a gente sempre estraga, né, na quantidade. Percebemos até na culinária. Um pouquinho mais de sal, um pouquinho menos, um pouco mais de tempero. Então a gente modifica por demais as coisas e tira a essencialidade destas. E criamos doenças para nós mesmos. Mas se a gente tivesse consciência de usar as coisas com naturalidade, ser natural, a natureza toda estaria andando com nós e não nós sendo levados por ela. Mas o que aconteceu? Eles pegaram isso que não poderia estar na mão desse homem incipiente de agora, colocaram na quarta dimensão, né? É como, por exemplo, sumiu a sua chave. Você tem certeza que colocou ali. Sumiu a sua carteira. Às vezes a carteira some por métodos bem 3D, né? Alguma mão mesmo, de carne e osso, toma poderio. Mas às vezes quando você tem certeza que as coisas mudaram de lugar, não é paranormalidade, é simplesmente ciência tetradimensional. Um elemental pode tapar o que você está procurando só para lhe testar, para ver se você tem visão. Mas você não tem, aí se aborrece, pensa que está louco, vai lá, psicólogo, psiquiatra, toma remédio, acaba desconfiando da sua própria sanidade, né, pensando que está em franco processo de envelhecimento precoce. Você vai, né, a sua mente, vocês vão entender por que estão impulsionando
um tipo de inteligência não humana, porque o humano ele é muito contraditório e está sendo questionado pelos senhores da evolução nesse globo. Perceba, você pode ver um noticiário em que há uma briga de trânsito e na briga de trânsito, no caso de um foge, atropela um pedestre. Ambos agora param de brigar e vão lá desesperadamente tentar salvar o seu semelhante. Então isso é muito confuso para a evolução entender essa experiência humana de agora, de quinta raça. Por isso já estão manufaturando seres que esses que é o nosso futuro, que você teme, que você paga caro para se assustar com eles. Na verdade, eles deveriam se assustar com nós, que é esses cabeçudinhos com olhos amendoados. Baixinhos para mais versatilidade, mais agilidade, porque nós temos corpos muito pesados atomicamente e que não dá no tranco, né? Muito frágeis. Mas acontece um negócio, a nossa carne ainda não é sólida. Nós pensamos assim, o plano físico é a coisa mais objetiva, mais dúctil, firme e tátil do universo. Não é. O plano físico ainda ele tem que chegar mais um pouquinho para lá. Pouco mais para fora, mais uma casca. E a casca agora é a tecnologia IA, ou AI, que é o robô. Porque a mente humana nesse corpo corruptível não está dando no tranco. Percebam, o que adianta uma mente genial? Imagina um ser humano comum, carne e osso. Ele tem uma mente genial, mas o corpo não lhe dá tempo para exercer. A maior quantidade de gênios que teve aqui, nenhum conseguiu concluir o seu trabalho. Nenhum mestre, nenhum avatar, nenhum santo. Nenhuma mãe, nenhum pai consegue expressar o seu amor. Quando ele vai expressar, ele está à beira da morte. Então, a evolução está dando conta disso. Vamos modificar, vamos botar a inteligência humana numa máquina resistente. Não digo imortal, porque tudo é destrutível quando tem forma, mas mais durável, mais durabilidade. Você pode deixar a memória de um ente querido, de um gênio dentro de uma máquina e vai funcionar igual. Ela pode até fazer contas e colocar aquilo em potencial. Pode inclusive multiplicar aquilo que estava, né, dentro das probabilidades, que estava latente, que estava em andamento e melhorar com união de todas as possibilidades da mente humana. Isso é ruim? Por um lado, sim, mas tudo é dual, tudo é polar. É ruim porque está se desumanizando o trabalho, mas por outro lado está se perenizando as ideias. Só que a natureza é assim, as inteligências são assim, elas não têm um compromisso moral e ético com o homem. O homem que deveria ter com eles. Então, como o homem também deu motivos, temos que inovar. Percebam, compare uma TV, uma geladeira, né, um veículo. E até dentro das máquinas essas, não são todas iguais, não são todas assim discos, nem só charutos, nem só triângulos luminosos. São que nem linhas de carro. Você vai numa concessionária, você vai ter a linha da Ford, da Fiat. Cada um tem um protótipo, vamos dizer, um lançamento no mercado, dependendo da demanda. Tem carros mais leves, mais econômicos, carros mais velozes, carros computadorizados, elétricos, carros a gás, a gasolina, né? Temos os caminhões, óleo diesel, temos os gigantões, os ônibus, temos aviões, temos máquinas agrárias, retroescavadeiras. Então, eles também, né, inclusive, eles são pais e mães dessas ideias, dessa diversidade. Então, você não vai ver sempre
né, a mesma configuração, porque eles também não são tão à toa, né? Eles não são monotônicos como nós. E quando a gente se fixa numa coisa, a gente se fixasse ainda em algo que fosse perene, não, a gente se fixa em coisas efêmeras. Seria até plausível se não fosse. E como você vê essas máquinas? Eu tive um contato com essa máquina, que eu vou citar agora, muito parecida com essa aqui, com algumas diferenças. E essas novas que estão vindo, gente, elas não têm mais isso de chamarisco, sabe? De chamar atenção com luzes e tudo mais. Não. Mas elas têm uma peculiaridade que é o oricalque com o zinco de uma forma tão bem combinada, numa quantidade exata, que ela produz luz a partir do metal. Quando ela consegue se materializar, porque tanto o cobre, eu que sou metalúrgico, eu sempre achei fantástico a maleabilidade do cobre e do zinco. Você consegue soldar de qualquer forma eles. Consegue fazer liga muito fácil, com até não precisa passar muito de 1000 graus. Com bico de solda você derrete. Eles são muito versáteis e adaptáveis a qualquer meio. E muito leves. Então essas máquinas hoje elas não vêm com tantos agregados para chamar a atenção. É mais mobilidade, facilidade, porque a coisa tem que ser rápida. Então elas não têm mais aquele buraco embaixo, com luzes misteriosas que ninguém sabe o que que é. Na verdade é a luz dos próprios seres lá dentro, né, atraindo, que nem a gente atrai as pessoas com amor, né, ou atrai por ódio também, né, atrai a raiva do outro, a inveja, o ciúme, eles atraem pela essa luz. Mas como isso não está mais adiantando, eles estão começando a fazer um modelinho, né, um aeromodelo diferenciado, que agora não, eles não querem mostrar mais a luz. Agora é apenas mesmo por utilidade, por mobilidade, para poder andar. Só isso, é o basicão, é como se nós voltássemos por Fuca. Eles estão economizando, que até lá também está acabando esse oricalque, porque são muitas máquinas, eles têm que atender muito. Você pode ver, quando você vê um avistamento, é absurdo. Imagine quanto de material. Ah, mas isso está acontecendo em outra dimensão, que coisa louca, coisa abstrata. Não, louco é quem não entende isso. Que o universo não é só isso aqui. Nós temos também os correspondentes químicos em todas as áreas do universo, em qualquer dimensão. Até que esses dias eu fiz menção aos elementos químicos e seus essenciais. Por exemplo, aqui o representante do éter, a caixa, é o argônio. É o que temos mais quantidade na atmosfera terrestre. Você não o vê, mas você o respira. Ah, mas não é veneno? Não, é um gás nobre. No ar, muito oxigênio, também hidrogênio, nitrogênio. No calor, nós vamos ver também combustão do oxigênio, nitrogênio, que o próprio nitrogênio é o próprio fogo. Mas quando ele está em espécie, né, na íntegra, ele é gás. Tanto é que pode ver, você pega duas pedras, puf, dá ignição no nitrogênio. Até temos o nitrogênio líquido, até inclusive é bem perigoso ao contato com o homem. Temos também bomba de nitrogênio, bomba de hidrogênio. Né? Pode-se fazer qualquer coisa com esses gases. Esses gases têm a sua parte essencial, como acontece com os elementos e os tátifas. O tátifa, vamos dizer, é aquilo que assegura, é a parte vital por trás do elemento. Da mesma forma que a alma humana está por trás, o corpo etérico e o próprio espírito está por trás do que? Do despertar do homem, da mente do homem, do sentimento do homem, da vitalidade do homem e o corpo de ação do homem que corresponde a todos esses. Só obedece, que é o boneco. E esse boneco vai mudar.
Por exemplo, daqui a alguns milênios, não é que vai haver uma invasão dessa turma. Isso aí tirem da cabeça de vocês. Isso aí não existe. Isso aí uma criança mesmo não ia persistir com essas ideias estúpidas e imaturas. As crianças já entendem, estão vendo isso na ID. Na ID não, na IA, perdão. E no ID também, é o ID, né, o identificador, o ego, que está fazendo isso. Porque essas criaturas de Agartha, elas também foram dotadas de ego. Só que um ego bem pouco sentimental e bem pouco intelectual. Em que termos? De pensar como humano com razão e sentir como humano por emoção. O que eles fazem? Eles simplesmente idealizam e fazem. Idealizam, fazem. Aparecem, conseguem materializar, conseguem desmaterializar. Não é que é desmaterializar, gente. Continua o mesmo material. Só que ele muda a frequência, ele aparece em outro lugar, é a mesma coisa. Se você acender agora uma vela, sopre ela, né, para você não ter que ir lá nesse frio fazer uma fogueira estrondosa e se incomodar com os vizinhos com a fumaça. Mas você sopra um palito de fósforo, que seja, você vê a fumaça vai indo. Para onde é que ela vai? Ela se perde no ar. Até eu fiz um vídeo uma vez, uma mensagem, que sejamos como a fumaça. Porque a fumaça, ela existe e ela pega, depois ela se perde no tudo. Mas onde é que está a fumaça? Suas partículas estão no ar. Então esses seres eles já compreendem isso, eles estão um pouquinho mais avançados, um pouquinho tipo alguns centilhões de anos. Mas para eles passar a dominar essa nova raça sobre a Terra é como se fosse amanhã de manhã. O que é para nós milênios, milhões de anos, para eles é um amanhecer. Para eles é muito rápido. Tanto é que eles viajam no pensamento, né? Na velocidade de um pensar. Nós não. Nós temos que pensar como é que eu vou pagar, como é que eu vou caminhar, como é que eu vou chegar lá, né? Pensar se eu vou fazer dieta, se eu vou não sei o quê, se eu vou durar. Para eles isso não interessa, eles estão focados. Todo mundo que se foca numa coisa só e aquela coisa, se ela tem um, um potencial de resultado útil, a natureza toda conspira junto. E o universo também. São a mesma coisa, pai e mãe. Então, voltando a que eu atropelei a minha experiência, aconteceu, né, que a gente vai do corpo físico, né, para resumir, a gente pula a quarta dimensão, que é o etérico, porque o corpo etérico não pode sair, senão a gente veria o etérico, que é onde estão os elementais, que guia a abelha, que guia inclusive esses seres, tudo mais, né? É o paraíso terrestre, a gente não pode ter acesso ainda para isso, senão a gente tem que morrer, que daí sairia, desconectaria o corpo vital e ele a própria vida, não o corpo físico. Aí você vai para o astral. Quiçá vai para o mental. Aí vai lá, entra em contato apenas com o mundo da mente e começa, né, pensamentos orbitando, tudo mais, gravitando em volta de você. Você volta para o astral, dali você acha que está aí no mundo físico, porque é um espelhamento daqui, pula de novo o etérico, cai no corpo. Só que às vezes você fica entre, a sua alma fica entre o etérico e o corpo. Me aconteceu isso. Eu já, né, estou lúcido ali e peço, eu quero acordar porque meu corpo já está incomodado, estou dormindo demais, já estou satisfeito. Só que eu pensei que tinha acordado, quando eu olho para cima, o teto da minha casa não está ali. Eu estou no mesmo lugar, reconheço algumas coisas, mas algumas coisas desaparecem porque algo queria se revelar, queria se mostrar. Eu vejo uma nave dessas sobrevoando em cima da minha casa, muito perto. Eu via que embaixo não tinha compartimento aberto, não tinha aquilo de luz, de sugar, de abdução, coisíssima nenhuma disso, né? Porque para eles não é mais, vamos dizer, viável. E eu vi aquilo lacrado, tinha, vamos dizer, uma espécie de pedestais,
como se fosse eixos, né, do mesmo metal, tudo uma peça só, e vim pararam e eu consegui perceber o pensamento dos ocupantes. Se estava ou não tripulado, não importa. Havia uma inteligência ali programada que veio o quê? Não ia aparecer por acaso. Eles não fazem isso de, né, se meter em festa alheia, né, como penetra. Não. Se apareceu para ti, é para ti. A mensagem é para ti. Talvez você possa compartilhar se você quiser, achar que será útil. E só pode se compartilhar o que é útil, por isso que eu vou compartilhar. Que dizia assim, que a inteligência artificial é para substituir esse cérebro atual. Porque o cérebro está adoecendo. Não está se conseguindo dar uma evolução a mais, um passo a mais, um salto. Porque sempre quando o homem pensa demais, ele adoece. Suas sinapses começam a morrer. O seu cérebro começa a morrer junto. E seu corpo junto. Então não dá tempo. Então esse cérebro não acompanha a mente e não acompanha a consciência. Então a gente nunca dá um salto, a gente está muito atrasado. Nós ainda estamos lá, se valesse a máxima darwiniana de que viemos do macaco, nós estamos muito chimpanzé high-tech ainda. A tecnologia está mais evoluída que nós. A gente bota para fora, é como um vômito. Sabe? É como se colocar sangue, sêmen, suor fora, sem ter um retorno disso. Sem procriar, sem fertilizar o mundo, sem trazer nada novo que seja útil. Então eu percebo que ainda é escuro, né? Não tinha ainda bem amanhecido, e aquele metal sem fonte de luz nenhuma, o sol ainda não estava a raiar, o metal brilhava sozinho. Logo evidenciei, oricalque. E no meu pensar oricalque, os ocupantes, ou inteligência que está lá programada, diz exatamente. E nós estamos mandando os correspondentes para que nós se acostumamos, porque, como eu falei, esses seres eles não vão invadir terra como cineminha de Hollywood. Eles vão começar a nascer de úteros. Úteros criam seres, não costelas. Paz reverencial a todos.